começa diferente. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pode começar. Olá a todos, queridos e amados. Que essa palavra de hoje entre no seu lar, na sua vida, no seu coração para haver transformação. Em nome de Jesus. E ouvimos um amém aqui, né? Glória a Deus. Hoje o tema vai ser bacana. Hoje vai. Hoje eu não sei se vai dar para terminar, não. Depois a gente continua, caso não seja possível, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não resiste, né? Boa madrugada. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe os teus filhos, toda a tua parentela. Que Deus te dê graça, sabedoria. Em nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite de quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, né, sobre a força da família. Amém. Né? Nossos temas aqui têm sido família e sua estrutura cristã. E nós vamos falar aqui sobre a força da família. Amém. Né? É importante a gente compreender que a família tem mais força do que a gente imagina. Né? Tem muita coisa na família que Deus colocou e que pode beneficiar os integrantes da família. Amém. Mas essa revelação ela tem que estar viva no coração de cada um de nós, né? Para a gente conhecer a vontade de Deus, como que nós temos que viver, como que nós temos que nos relacionar com os membros da nossa família, o que a gente pode aproveitar, né, da unção e os atributos que Deus colocou dentro de casa. Então nós vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco, que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Pai, Sim, nós Pai. queremos entregar e consagrar esse tempo Amém, Senhor. de leitura da Tua Palavra, de explanação da Tua Palavra, Sim, Pai. nas Tuas mãos, no Teu altar. Entregamos, Pai, o nosso coração, Sim, Pai, nossos Senhor. pensamentos, a nossa razão, emoção, tudo nas Tuas mãos. Imploramos, Pai, a misericórdia, Sim, Pai, a revelação e o poder do Senhor. Que a Tua Palavra seja viva, Amém. e que a graça do Senhor esteja sobre nós, Pai. Ministra no nosso coração, ministra na nossa família, que nós sejamos ensinados pelo Senhor. Amém, E que o inimigo Pai. fique do lado de fora desse ambiente virtual. Que nós sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Purificados Senhor. de todo tipo de sujeira, de impureza e de pecado. Que o sangue do Cordeiro nos purifique completamente, Pai. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Amém. Nós vamos falar sobre a força da família, né? Uma visão um pouco maior, mais abrangente, mais global. Amém. Sobre as famílias, sobre o que é uma família, qual é o poder que tem numa família. Tudo isso é importante para que a gente possa desfrutar da bênção de Deus na nossa vida. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam Amém. pela terra. Primeiro atributo que Deus colocou na família, primeira coisa que ele colocou, foi a imagem e semelhança dele, né? Então, com a imagem e semelhança de Deus na família, ele também coloca o domínio, a autoridade. Amém. Então, a autoridade é um atributo que está presente em uma família. Amém. A autoridade de Deus, ela nasce com a família. Primeira família nasceu debaixo de uma palavra, nasceu debaixo de autoridade,
E Deus não muda. Verdade. Né? Ele continua tendo esse propósito de que a família carregue a autoridade sobre a terra, sobre o ambiente em que a família vive, sobre todas as situações que cercam a família. Então, Deus colocou autoridade sobre a família. Se você quer ter autoridade, né, você tem que estar inserido dentro da família. Por quê? Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, macho e fêmea ele os fez. Deus não dá autoridade para um homem, Deus dá autoridade para a família. Amém. Porque é a família que governa com os seus atributos, é a família que tem a capacidade, a habilidade, né, de governar, ou seja, o cenário da família, né? O homem como cabeça, a mulher como autoridade, né? Os filhos submissos ao marido ou esposa. Esse cenário, isso traz uma autoridade tremenda sobre o ambiente em que a família está inserida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Outro texto que também ilustra a questão da autoridade da família está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém. E no capítulo 16, versículo 11 de 1 Samuel, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos aceitaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa é uma história quando Deus fala para um profeta, o profeta Samuel, para ir até a casa de Jessé, a família de Jessé. Né? Você vai até a casa de Jessé. Por quê? Porque daquela família eu me provi de um rei. Eu não estou tirando Davi do pasto, eu estou tirando Davi da família que eu ordenei que houvesse autoridade. Então, a autoridade está dentro do contexto familiar. Tanto é que Deus, ele pediu para o profeta, ele ordenou ao profeta que fosse até a família de Jessé. Ele não ordenou ao profeta que fosse até o pasto onde Davi estava e ungisse Davi sem a presença da família. Não, ele teve que fazer uma reunião familiar, ele teve que assentar-se à mesa, ele teve que reunir os irmãos. E a palavra de Deus diz que quando Samuel tomou o chifre do azeite, ele ungiu Davi no meio dos seus irmãos, porque é na família que existe a autoridade. A autoridade repousa sobre a família. Amém? Então, grava bem isso, porque é da sua família que vai sair a autoridade. A autoridade não vem da sua pessoa, a autoridade vem da família, do Amém. Contexto familiar. E é aonde Deus depositou a autoridade, depositou o domínio, e é da onde Deus extrai as autoridades. É da família que ele tira reis, é da família que ele tira profetas, é da família que ele tira governadores, presidentes, é da família. Então Deus tirou Davi, foi escolhido dentre os seus irmãos. Amém? Então, o primeiro atributo que você só vai encontrar na família é o atributo da autoridade. Deus colocou autoridade na sua família e você precisa enxergar isso. Deus já enxerga isso na sua família. Amém. Deus sabe que a tua família, quando está reunida, né, pode se levantar ali alguém de autoridade para ocupar algum cargo, para ocupar alguma posição, para exercer liderança. Então é da família que vem a unção da autoridade.
não é da faculdade, não é ali da formação acadêmica, profissional, não é da força do braço, não, é da família. Porque foi da família que Deus tirou o rei Davi. Não, é interessante que me veio assim, até pensando, né, em Gênesis, a questão de dominar, né? Porque às vezes a gente olha a família, está inserido na família, parece que está tudo um caos, parece que está tudo desorganizado, parece que não tem domínio a situação. Mas essa autoridade vem, né, para ter esse controle. Então, independentemente da família, independentemente da estrutura, independentemente da condição, do contexto, é possível organizar todas as coisas, é possível dominar todas as situações, né? Até porque lá em Gênesis fala, né, sobre peixes, sobre aves, sobre animais domésticos, ou seja, quando a gente pensa, né, em todos os animais, toda a natureza, tem muita força. Né? Quando a gente olha, né, répteis e tal, tem muita força, as aves têm muita força, né? Dá para dominar qualquer circunstância. A família tem essa autoridade, né? E tem essa unidade para dominar e organizar o caos. Né? Me veio isso fortemente. Olha só, a família governa sobre as diversas dimensões do ambiente que ela vive. Exato. Forte isso, né? Se a família está na cidade, a família consegue governar o ambiente que ela vive. Se ela está no campo, ela consegue governar a dimensão do campo. Se ela está no mar. Se ela está no mar, consegue governar ali onde ela está inserida, isso, no oceano. Então, a autoridade que Deus deu para a tua família, ela é total. Ela não é uma autoridade que vai funcionar apenas em uma dimensão, mas ela pode funcionar em várias dimensões. E é interessante que me veio, né, essa questão de Davi. Davi estava no pasto e ele teve autoridade, né, contra o leão e o urso. Então, assim, essa autoridade, né, que a gente tem quando a gente se constitui como família, independentemente de onde nós estejamos, podemos estar longe até fisicamente, né? Davi estava no pasto lá sozinho, mas ele teve autoridade ali, né, para dominar o leão e o urso. E ele também ganhou autoridade quando ele foi contra o gigante, porque os irmãos dele estavam na guerra. Sim. Né? Então o pai enviou, o pai ficou em casa, mas o pai enviou e ele foi, né, em nome do Senhor dos Exércitos, mas os irmãos deles estavam lá. Então, assim, essa questão da unidade, da autoridade que a gente tem, é tremendo isso. Porque ele estava em nome da família ali, sim, né? Ele não foi sozinho lá. Foi, né? Debaixo da autoridade do foi pai. Foi debaixo da autoridade do pai. E foi lá também para servir os irmãos, né? Foi levar comida. Então, e o chamado falou mais alto, né? Sim. Nós temos uma autoridade na nossa família que nós desconhecemos. A autoridade já repousa sobre a família, já repousa sobre o teu casamento, já repousa sobre os teus pais, sobre os teus irmãos, já repousa sobre a tua vida. Davi era um filho, o filho mais moço, mas ele recebeu autoridade no meio dos seus irmãos. Então Deus depositou autoridade sobre a tua família. Amém, Amém? Eu creio. Então basta você começar a pensar como uma autoridade, a agir como uma autoridade. A tua família não foi colocada aqui na terra para ser escrava. Não foi colocada na terra para ser dominado, mas para dominar. A família foi colocada na terra para dominar. Então esse é o chamado, um dos primeiros chamados, uma das primeiras funções da família, exercer autoridade. Então, encontre a autoridade da sua família. Encontre a dimensão da autoridade da sua família. Talvez a sua família, né, vá governar em alguma área do mercado, em alguma área na política, vai governar em alguma área na religião, qualquer lugar, não sei. Mas Deus tem uma autoridade. Na educação, na medicina, em qualquer dimensão. Você tem uma autoridade, vocês têm uma habilidade, mas a família tem autoridade. Amém? Então, é o contexto da família que libera a autoridade. É o contexto da família. Não é uma pessoa fora da família. É a pessoa dentro da família. Amém? Segunda coisa
segunda coisa que a gente enxerga que existe na família. A autoridade é a primeira, a segunda coisa. Gênesis 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? A segunda dimensão que a família tem, a família, o conjunto de pessoas que formam a família, é a bênção da multiplicação. Amém. A bênção de Deus, ela está na família. Amém. Não está no indivíduo, ela está na família. Então, Deus os abençoou, está no plural. Deus não abençoou Adão, Deus não abençoou Eva, Deus os abençoou. Amém. Abençoou o casal, abençoou os dois, né, que se formaram um. Deus os abençoou. E aí ele disse: sede fecundos. Ou seja, a partir do momento que você recebe a bênção de Deus, você pode multiplicar. Amém. Qualquer área da tua vida pode ser multiplicada. Suas finanças, sua saúde, né? A inteligência, a habilidade, as competências, tudo que você sabe fazer pode se multiplicar. Talentos, projetos, a unção, né? O conhecimento pode se multiplicar. Então, a capacitação, ela vem da bênção. A bênção faz com que a capacitação venha. Né? Para que ela se forme dentro da família, ela precisa ser ativada, ela precisa ser crida. Deus já abençoou a família. As famílias já são abençoadas. Amém. Por quê? Porque Deus criou a família para viver debaixo de bênção, para que a família se multiplique. E a bênção também gera, né, autoridade para dominar, para sujeitar. Né? Exatamente. Porque quando existe maldição na família, tem perda de autoridade, né? Tanto que fala, né? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Ou seja, a bênção, consequentemente, também gera autoridade, né? Reforça a autoridade para ter domínio, né? Bênção é uma palavra hebraica, barak, né? Alguns falam baraká, mas é barak, que significa dar bom resultado em tudo. Uma versão muito, muito resumida, bem resumida mesmo, é quando tudo que você faz dá bom resultado. Então você começa um empreendimento, você começa a empreender alguma coisa, você abre um negócio, dá certo. Você começa uma faculdade, termina. Você começa a vender alguma coisa, você prospera. Você vai casar, você é feliz no seu casamento, você encontra uma boa esposa, você encontra um bom marido. Isso é prosperidade. Prosperidade é quando você tem livramento de muitas enfermidades, quando você é curado, quando você tem a mentalidade curada, o propósito é claro na tua frente, quando você toma boas decisões. Tudo isso está no contexto da bênção. A bênção de Deus, ela é muito abrangente. Ela não é focada apenas em uma área da nossa vida. A bênção de Deus não pode ser medida em dinheiro. Não pode ser medida só no dinheiro, não pode ser medida só na saúde, não pode ser medida só numa dimensão. Verdade. Mas a bênção de Deus, ela é muito abrangente. Então, ela vai alcançar diversos níveis da nossa vida. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela pode ter um problema mental que impede ela de desfrutar da sua fortuna. Então, isso não é prosperidade. Ela tem muito dinheiro, mas a saúde impede que ela desfrute. Então, a prosperidade de Deus, ela é abrangente. A bênção de Deus é muito abrangente. Isso significa, meu irmão, que quando você procura só uma dimensão, você, na realidade, está procurando só um aspecto da bênção. Né? E a bênção de Deus vai trabalhar em todas as dimensões em conjunto. Ela não vai dar dinheiro para quem está doente, não vai dar dinheiro para quem tem um problema que precisa ser tratado antes, uma pessoa imatura. A bênção de Deus vai te amadurecer, a bênção de Deus vai te ensinar, a bênção de Deus vai te
capacitar a manter aquilo que você recebe, aquilo que você ganha. A bênção de Deus, ela é abrangente. Amém. E ela trabalha de maneira 360 graus em todas as áreas da sua vida juntas. Verdade. Não vai trabalhar em apenas uma área, né? Senão, meu irmão, você teria 5 anos de idade e por causa da bênção você já teria um carro 0 km com 5 anos de idade. Uma Ferrari. Uma Ferrari. E aí como é que você vai dirigir com 5 anos de idade? Então a bênção de Deus, ela vai trabalhar nas diversas fases, Amém. nos diversos ciclos da sua vida, e ela vai te levar a um estado de prosperidade integral, quando você vai ser maduro, você não vai sentir falta de nada, a sua mente vai estar curada, as suas emoções vão estar curadas, o seu físico vai estar bem, você vai estar equilibrado, você vai ter domínio próprio, você vai saber de onde você veio, para onde você vai ser uma pessoa resolvida, né? Uma pessoa que consegue desfrutar da vida, uma pessoa que consegue prosperar e desfrutar da prosperidade. Então, a bênção está aonde? Na família. Amém. Né? Então, a bênção de Deus, ela está sobre a tua família. Deus já abençoou a tua família, irmão. Você pode olhar para a tua família e falar assim, minha família não é abençoada. É porque você só está olhando por dinheiro. Né? Tem família, irmão, que não tem dinheiro, mas é unida. A união, a unidade da família, vai trazer o dinheiro. A unidade, né? A casa que está unida, ela prospera. Então ela tem o fundamento da prosperidade está ali. O dinheiro ainda não veio, mas se vocês souberem trabalhar com a autoridade, com a bênção, o dinheiro vai chegar. É ou não é, pastora? E essa questão, né, até da questão financeira me veio, né, de sujeitar, de dominar. Nós temos que dominar as nossas finanças, né? Nós não podemos ser dominados por ela, né? Ser envolvido pelas situações, né? Então, a família que tem essa unidade, né, tem essa força, sujeita todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas, né? É isso aí. E não é dominado. Não é dominado pelo dinheiro. Já viu gente que morre, deixa dinheiro, e o que resta é uma briga pela herança? Isso não é prosperidade. Né? A bênção de Deus, a bênção enriquece E não acrescenta dores. e não acrescenta dores. Quer saber se você é abençoado? O que você recebe, o que você ganha, a maneira como você vive, os seus bens, a sua saúde, o seu casamento, está enriquecendo você? Ou seja, você está melhor, está sendo um ser humano melhor? Tudo isso que você tem está te acrescentando dores? Então, um sinal claro da bênção de Deus é que você não está sentindo dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, irmão. Amém? Então, isso é muito importante, porque tem muita gente que pensa que é abençoado, mas está com tanta dor. E isso não é bênção de Deus. A bênção de Deus não causa isso. Então, primeira dimensão da família, autoridade. A segunda, a bênção de Deus. A terceira é a provisão. Gênesis 1, 29 e 30 diz assim: disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, Deus criou o mantimento antes de criar a família. Amém, amém. Isso é legal. Tremendo isso. Porque Deus cria o mantimento primeiro. O mantimento, a provisão, já existe quando Deus cria a primeira família. Deus já criou tudo aquilo que a tua família vai precisar para viver nessa terra. Por isso Jesus falou assim: não ande ansioso por aquilo que você tem que comer, beber, ou aquilo que você deve vestir.
né? E ele fala, vocês, né, vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Observa as aves do céu, né? Observa os lírios do campo. As aves do céu, elas não trabalham, não fiam. Contudo, o vosso Pai as alimenta. Quando as aves nascem, já tem um mantimento para toda a vida delas. Quando o homem foi criado, tinha mantimento para que ele vivesse todos os dias da vida dele nessa terra. Deus alimenta as aves do céu. Deus alimenta as aves do céu que acordam sem saber se elas vão comer ou não aquele dia. Por isso que Jesus falou assim, dá uma olhada nas aves do céu, porque você pode meditar um pouco sobre como que Deus faz com a tua vida. Como que Deus faz com a minha vida. Então, a provisão de Deus, ela está determinada sobre a família. A família tem a provisão de Deus. Não precisa se preocupar. A família não precisa se preocupar, porque Deus vai alimentar, Deus vai trazer alimento, Deus vai trazer a roupa, Deus vai fazer. Deus alimenta a criação que Ele mesmo criou. Ele é responsável pela manutenção da vida, né? Então é importante entender. Salmo 107, versículo 41 diz assim, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Amém. Então, o Pai Celestial alimenta cada um dos seus filhos. A provisão está no contexto da família. Isso é tão verdade, pastora, que o filho pródigo, ele saiu da família. E o que ele perdeu? Ele perdeu a provisão. Ele comia, ou ele desejava comer, a comida dos porcos. É uma pessoa que está sem provisão. Uma pessoa que está longe da família, ela perde a provisão. Mas uma pessoa que está na família, ela tem provisão. E aí, quando ele volta para a família, qual é a primeira coisa que o pai entrega para ele? Provisão. Exatamente. Mas primeiro ele deu autoridade, né? Primeiro ele deu autoridade. Autoridade, a bênção e a provisão. Deus é bom. Então é importante compreender, meu irmão, que se você está sem provisão, eu sugiro, né, é uma dica, que você avalie como que você está na sua família. Porque na sua família a provisão é garantida. Você pode perceber quando uma pessoa, por mais que ela seja adulta, ela está passando fome, aonde que ela pensa em comer? Na casa de um estranho? Em pedir comida? Não. É natural que quando você passe fome, você vá para a casa dos seus pais. Porque você sabe que lá você vai ser suprido naquilo que você precisa. Então isso aponta para essa determinação de Deus sobre a provisão de Deus. Nessas crises que nós estamos vivendo, irmão, grava bem o que eu vou te falando. Não importa a crise que você vive, não importa a crise que o mundo esteja, não importa. Deus é fiel para prover para a tua família tudo que a tua família precisa. Não importa se tem uma crise, não importa se tem uma pandemia, Deus é fiel para prover o pão nosso de cada dia. Amém. O pão nosso de cada dia, meu querido, está garantido. Deus levou uma família para o deserto, ficaram 40 anos no deserto, chovia pão do céu. Todo dia de manhã o pão caía e eles pegavam aquele pão de cada dia e se alimentavam daquele pão. Então, a provisão de Deus está garantida sobre a tua família. Nunca esqueça disso. Se você está na família, você tem a provisão de Deus. Verdade, amém, pastor? Verdade. Nunca vai te faltar nada. Nunca vai te faltar nada. Agora, se você saiu da família, então você está descoberto, né? Por isso que o inimigo, como é que ele quer destruir esses princípios? Ele quer tirar a pessoa de dentro de casa.
Ele quer remover a pessoa do contexto da provisão, do contexto da autoridade, do contexto da bênção de Deus. Se ele tira a pessoa de casa, se a família é destruída, então a autoridade não tem um cenário, não tem o cenário da bênção e não tem o cenário da provisão. Por isso que divórcio não dá lucro. Por isso que divórcio traz miséria. Porque a provisão vai embora, a autoridade vai embora e a bênção também vai embora. Quarta coisa, né? Quarto aspecto, o atributo que Deus colocou na família, está em Gênesis capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25. Disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quais são os atributos que nós vemos aqui? Primeiro, unidade. E segundo, segurança. Amém? Uma família, ela tem que ser uma família mesmo quando ela tem unidade. Ela se forma pela unidade. Uma família não se forma com divisão. Não se junta duas pessoas para pagar contas. Não foi esse o desenho nem o propósito de Deus. A família se forma quando duas pessoas encontram a unidade, quando duas pessoas se unem. Não quando duas pessoas compartilham pagamento de contas. Sócios, né? Não são sócios, exatamente. Deus não determinou que eles fossem sócios. Deixará o homem pai e mãe e se unirá. Essa unidade você só encontra na família. Você não encontra na igreja, você não encontra no trabalho, você não encontra no estudo, você só vai encontrar na família. Interessante, hoje eu vi um estudo de 12 cientistas, né, que pesquisaram em 70 países a respeito da felicidade, né, que é a felicidade interna bruta, né, o FIB. E eles fizeram uma pesquisa em que levantaram o grau de felicidade entre pessoas casadas, solteiras e divorciadas. E o maior índice de felicidade é entre as pessoas casadas. Olha só, 70 países. Em 70 países. Tem gente que fala que casamento é ruim, mas está aí o cientista provando que o casamento é bom. Porque no contexto do casamento projetado por Deus, da unidade, você né? tem unidade. E você tem também a quebra de toda vergonha. No casamento é onde você pode se sentir à vontade. Onde você pode ser você mesmo. E quando você tem autonomia para ser você mesmo, você está nu e não se envergonha, você encontra a felicidade. Quando tem transparência, né? Não precisa estar mascarado, né? Não precisa fingir, né? Isso. E uma família que é unida, ela entende que as forças se complementam, se somam, né? Não é... Todo mundo não é perfeito e inteiro, não. A soma do todo ali vai gerar essa força. Né? Glória a Deus. Hein? Esse estudo é forte. É forte. Amém? Então você vai encontrar a unidade divina dentro da família, dentro do casamento. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse tipo de unidade você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai. Você pode encontrar um arremedo desse tipo de aliança. Porque essa aliança, com esse grau de unidade, né, serão os dois uma só carne, você só encontra no casamento, irmão. Porque foi isso que Deus determinou. Né? Lógico, você está unido em Cristo. Lógico, a igreja ela está unida em Jesus. Mas nada substitui a questão da unidade do casamento, da família. Deus não destrói essa unidade para edificar uma igreja. Deus não destrói famílias para edificar uma igreja. Deus não faz isso. Não é ao custo de um casamento que o Senhor vai edificar
um ministério. Deus não faz isso. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Então, a unidade você vai encontrar dentro da família. E a segurança também. Quando um casal está unido e já tem essa liberdade, essa transparência de ser eles mesmos, quando vêm os filhos sentem essa segurança. Os filhos sentem essa transparência. Os filhos podem crescer de maneira saudável, sendo eles mesmos, não precisando viver debaixo de uma opressão, de uma religiosidade, seguindo regras sem sentido. Eles podem se desenvolver de uma maneira bem tranquila. Por quê? Porque ali é um ambiente de segurança, é um ambiente onde eles podem se expressar, um ambiente onde eles podem falar, onde eles podem confessar. Então eles estavam nus e não se envergonhavam, né? E eu acho que não tem nada pior para uma criança do que ela ser oprimida pelos próprios pais, né? Onde os pais não deixam a criança ser ela mesma, né? Então isso é importante. Amém, pastora? Amém. Louvado seja o nome do E é o Senhor. princípio da individualidade, né? Princípio da individualidade. Amém. Outro atributo que Deus colocou na família está em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Amém. Então, outro atributo que Deus colocou na família é o ensino e a instrução. Amém. Então, o ensino, ele foi determinado por Deus para acontecer dentro de casa. Amém. O ensino foi determinado por Deus para acontecer de uma geração para a próxima geração. O ensino, ele tem que ser transmitido intergeracionalmente, do pai para o filho, e do filho para o neto, e do neto para o bisneto. É assim que Deus desenhou, que o ensino percorresse as gerações. Amém. Deus não colocou ali uma escola com outros professores que não eram da família. Não. Tanto é que em Deuteronômio, Deus fala para o povo, olha, essas palavras estarão no teu coração e você vai ensinar aos seus filhos. Amém. Você vai ensinar, você vai inculcar isso na vida dos seus filhos. É você que vai fazer isso, né? Hoje, com a vida moderna, o que acontece com a educação das crianças? Né? As crianças são educadas por terceiros, né? E os pais acabam, por conta de uma necessidade financeira, por causa da correria do dia a dia, não tendo tempo para fazer aquilo que Deus ordenou que se fizesse. Mas eu vou dizer uma coisa, por mais que você trabalhe, por mais que você pague boas escolas, por mais que você junte um patrimônio para deixar para os teus filhos, nada substitui o ensino que vem da tua boca para os seus filhos. Não dá para comparar patrimônio com as lições que você deixa na vida do teu filho, que saíram da tua vida, e não de uma escola cara, e não de um lugar aí que um terceiro está ensinando conceitos que muitas vezes você nem sabe que está sendo ensinado. Nada substitui o ensino do pai e a instrução da mãe. Então, um atributo tremendo que está sendo tão negligenciado é o atributo do ensino dentro de casa. E toda família tem talentos, né, a serem multiplicados, né? Então, quando a gente leu lá, né, serem fecundos, multiplicar, toda família tem talentos, tem dons, tem habilidades a serem ensinadas, né? É lógico que, além da palavra, de multiplicar, ou seja, tem muita coisa a ser ensinada dentro de casa, muita coisa a ser ensinada. Né? A gente vê, assim, receitas de família, né, que vão perdurando em muitas gerações, né? A gente vê tantas coisas que são oriundas de família.
E a gente vê mesmo a palavra, né? O pai de Jesus, né, humano, ali era um carpinteiro, Jesus, né, aprendeu ali a profissão, né? E a gente vê o quanto as famílias podem multiplicar se dão continuidade, né? E eu vejo assim, muitos filhos não querem dar continuidade, né? Às vezes o ofício do pai, largam grandes negócios, né? Não, e acaba não sendo bênção, né? Acaba não sendo bênção, acaba não prosperando. É lógico que tem o princípio da individualidade, né? Tem o chamado ali individual, mas essa questão de entender o que a família tem para ensinar. Toda família tem um talento a ser multiplicado, tem uma instrução, tem conhecimentos. Eu não me arrependo de várias instruções que minha mãe me deu. Sempre aprendi com ela, com meu pai, sempre dei ouvidos a isso, né? E a gente tem uma tendência hoje a não ouvir os mais velhos. A gente não tem paciência de ouvir os mais velhos, o ritmo dos mais velhos é outro, a gente está, né, num mundo aí online, tudo rapidinho. Acelerado. Mas é tão importante essa questão, né, de entender, porque eles têm muito a nos ensinar, né? Muito a nos ensinar. São enciclopédias ambulantes, meu irmão. A experiência do teu pai, da tua mãe, podem livrar a tua alma de muitos erros, de muitas quedas. A experiência das pessoas que já sofreram, que já viveram, que já receberam lições de Deus, que já descobriram alguns princípios, ela pode enriquecer a tua vida. A gente pode aprender com os erros dos outros, né? Erros dos outros. Não precisa vivê-los, né? Então, é uma coisa impressionante. Ouve o ensino do teu pai. O que a pastora está falando? Ouve o ensino do teu pai. Dá ouvidos para o ensino do teu pai. As pessoas pagam muito caro para irem em diversos eventos, para ouvir muitas pessoas de sucesso. As pessoas pagam caro para ouvir filosofias, para ouvir segredos de sucesso. Mas a palavra está dizendo assim: ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então existe sabedoria no teu pai e na tua mãe, por mais que você não consiga enxergar. Existe uma sabedoria nos mais velhos, existe uma vivência, existe uma experiência, existem conclusões, significados, revelações e palavras que estão na boca do teu pai, estão no coração do teu pai, estão no coração da tua mãe. E se você der ouvidos para aquilo que ele fala, se você der ouvidos para aquilo que ele viver, se você aprender com o teu pai, isso vai valer muito mais do que muitos congressos, seminários, muitas conferências que você for e que você pagar caro para poder absorver qualquer conhecimento. O conhecimento que passa de pai para o filho, irmão, é uma coisa sobrenatural. O conhecimento que passa de uma geração para outra é sobrenatural. Então, quando você se esforça para aprender de um estranho, se você desse ouvidos para o teu pai, o conhecimento ia encontrar o teu coração muito mais facilmente. Por quê? Porque o conhecimento e o ensino geracional, eles dão argamassa para a sua identidade, para o seu chamado, para a sua vocação, para quem você é. O seu DNA, ele está no ensino. O DNA espiritual está no ensino. Então, isso é importante. Deus, ele não chama uma pessoa, ele chama uma linhagem. Ele chamou Abraão? Não, ele chamou a linhagem de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De você para frente. Isso fala de gerações futuras. Então, meu querido, se você não consegue enxergar os ensinamentos do teu pai e da tua mãe, comece a orar a Deus. Senhor, me ensina através dos meus pais.
o ensino vai entrar muito mais facilmente na tua vida. E Deus, Ele vai te ensinar usando os seus pais. Amém. Deus vai falar na boca dos seus pais. Você vai ver que a tua vida vai melhorar muito. Vai te acrescentar anos de vida e de paz. Ensino e instrução estão depositados na família. Eu lembrei de uma coisa. Tem alguns estudos que falam sobre os avós, né? Os avós, a importância dos avós no desenvolvimento humano, da raça humana. Da preservação, né, de uma civilização. Né? Da preservação da civilização. Os avós eram aquelas pessoas que ensinavam os filhos a criar os seus filhos. Olha que forte isso. Então, quando uma pessoa casava e tinha o seu filho, ela não tinha experiência alguma sobre a educação de um filho, e aí chegava a avó, chegava o avô e ensinava e dava aquelas direções. Esse tipo de ensino preservava aquelas gerações futuras. Então, a cultura, o ensino dos avós foi algo primordial para a gente chegar onde a gente está. E a Bíblia diz, ouve o ensino do teu pai. Então você é pai, você pode pegar conselho com o teu pai. Você já pegou conselho com o teu pai? Você já ouviu um conselho do teu pai? Uma instrução da tua mãe? Né? Então, abre os ouvidos, irmão. Né? Abre os ouvidos. Talvez não seja no formato que você espera, mas que Deus fala através dos pais para os filhos, Ele fala. É a primeira dimensão de quando Deus vai falar com alguém. É na boca dos pais. Se a pessoa não ouve os pais, Deus de repente vai usar a polícia, ou o delegado, ou vai usar o carcereiro, ou vai usar qualquer outra pessoa, mas se você ouvir os seus pais, você não vai precisar ouvir a polícia. Amém? Amém, pastor? Amém. Essa já é uma outra pregação. Essa é outra palavra. Glória a Deus. Outro atributo que Deus colocou na família, força. 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Esse é um texto muito forte, mas o que eu queria destacar é que, primeira coisa, ele está no contexto de pais e filhos, está no contexto de família. E tem duas coisas que eu enxergo aqui que são que Deus está chamando a nossa atenção. Primeiro é o conhecimento daquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevo porque vocês conheceram, vocês conhecem a Deus. Pais, você conhece a Deus. O que é conhecer a Deus? É se fazer um com o Senhor. Se você é pai, você sabe o que é ter um filho. E Deus é pai. Então, pai, eu te escrevo porque você sabe o que é ser pai. Filhos, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhos, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Então, dentro da família, você tem uma geração que conhece a Deus, uma geração que conhece o coração de Deus, uma geração que sabe o que é ser pai. E você tem também uma geração que é forte. Amém. Uma geração cuja palavra de Deus permanece dentro dela. Uma geração que vence o maligno. Por isso que a palavra de Deus diz, da boca dos que mamam, da boca das crianças, vem o perfeito louvor, para fazer calar o inimigo, para fazer emudecer o inimigo. Então, o Pai Celestial, ele tem dentro da família um atributo para cada integrante da geração. Os pais recebem o conhecimento
recebem a revelação do Pai Celestial. E os filhos? Os filhos recebem a força. Os filhos recebem vitória contra o maligno. Os jovens, eles têm força para vencer o maligno. Então, uma família unida, os jovens da família vão contra qualquer ameaça dentro da família. Os jovens podem orar, os jovens podem repreender o inimigo, os jovens podem calar o inimigo. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm força. O jovem tem força. O jovem tem força espiritual. Amém. Talvez mais do que os pais, mas os pais têm o conhecimento de Deus. Quando vocês se juntam, ninguém pode tirar a vitória de Deus sobre a vida de vocês. Amém, eu creio. Amém? Então, grava bem isso, porque se você tem uma família, se tem jovens na sua família, sobre os jovens repousa a palavra e a força e a vitória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Outro atributo, Atos 21, 8 a 9. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Amém. Outro atributo tremendo que Deus colocou na família é o chamado ministerial. Amém. Eu creio. O chamado ministerial está na família, irmão. O chamado ministerial passa de uma geração para outra. O chamado ministerial começa com um casal. Quando o casal casa, Amém. Deus tem um propósito ministerial com esse casal. Deus tem propósito com o teu casamento. Deus tem propósito se você é apenas um filho, uma filha que profetiza. Deus tem propósito, mas Deus colocou o ministério dentro da família. Amém. Né? Muita gente fala assim, eu vou receber o ministério na igreja. É na igreja que o ministério muitas vezes se manifesta. Mas o ministério vem dentro de casa. Você pode ter nascido numa família, você recebeu um chamado ministerial familiar, uma vocação familiar da parte de Deus. E quando você nasceu, você já estava destinado a profetizar. Então você profetiza dentro de casa, você profetiza em qualquer lugar. E você foi para a igreja. Quando você chega na igreja, você é identificada como profeta, mas você já nasceu profeta. Amém. Por quê? Porque Deus colocou o ministério dentro da família. O chamado começa dentro de casa, dentro da família. O chamado pastoral começa dentro de casa. A primeira dimensão do cuidado pastoral é dentro de casa. Você cuidar dos seus familiares. Verdade. Apacentar os seus familiares. Né? Ver como eles estão emocionalmente, ver como eles estão fisicamente, ver como eles estão espiritualmente. Isso é atributo pastoral. Isso começa dentro de casa, se manifesta dentro de casa. Eu lembrei, eu era criança, uma tia minha, mãe do Vadinho, a tia Dade estava doente e eu ficava do lado dela, segurando a mão dela e orando por ela. Então essa questão, né, de orar por cura e tudo mais, eu era criança, eu lembrei disso agora. Uma pastora com 5 anos de idade pastoreando. Sabe por quê, meu irmão, isso acontece? Porque o chamado não tem idade. O chamado, ele já está preparado quando a pessoa é concebida no ventre. E quando ela nasce, o chamado já está nela. Amém. Então, com 5 anos de idade, ela vai pastorear a tia que está enferma, que está doente. Atributo pastoral. Quando o pai e a mãe têm a revelação da palavra, eles conseguem enxergar que o filho tem uma inclinação, uma vocação, um chamado ministerial. Isso é tremendo, porque o ministério ele é identificado dentro de casa. Amém, amém. Amém? 1 Timóteo 3,12 diz assim a palavra, o diácono, seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Paulo está dizendo para Timóteo, se uma pessoa quer ser diácono, o que é um diácono? Um diácono é um servo. Diácono é uma pessoa que é servo. E o que serve no reino de Deus é aquele que governa. Aquele que serve os outros é o que está governando, é o maior. Se você quer ser um diácono, um dos atributos mais importantes é que a tua casa esteja em ordem. Amém. Porque o ministério nasce de uma casa,
de uma família. O ministério não nasce dentro da igreja, nasce dentro de casa. Então, o diácono seja marido de uma só mulher. O diácono governe bem seus filhos e sua própria casa. Então, antes do ministério, a família. Antes do ministério, a família tem que estar em ordem. Aleluia. Deus é bom? Então, como que está a tua família? Como que você está dentro de casa, irmão? Muita gente quer ser pastor, mas a casa está bagunçada. Muita gente quer ser profeta, mas a casa está destruída. Se o diácono tem que estar dentro de um parâmetro de ser marido de uma só mulher, que governe os seus filhos, governe bem os seus filhos e a sua própria casa, que ele tem que ter testemunho de uma família estruturada, quanto mais outros ministérios Mega Power Top Plus. E família estruturada não é uma família perfeita, sem problema, não é isso. Né? Até porque a gente já falou, né, da força da família, na questão da unidade, da autoridade. Todas as famílias têm dificuldades, mas encara a situação de uma forma diferente. Né? Aquele problema é passageiro, né? O problema não domina, mas o problema é sujeitado, né? O homem sujeita a situação. Né? Exatamente. Agora, esse texto fala do que depende do diácono. Esse texto não fala assim, o diácono tenha uma mulher perfeita. É isso mesmo. Ele não fala assim, o diácono tenha filhos perfeitos. Não. Que o diácono, ele seja aliançado com apenas a sua esposa. Não seja uma pessoa adúltera. Seja persistente, né? Persistente. Porque marido de uma só mulher, ou seja, não desiste, né? Não desiste do casamento. Isso, governa os filhos, porque os filhos precisam ser governados. Sim. Né? Porque passam por várias fases, né? Que tem um monte de situações, né? Etapas de desenvolvimento que precisam ser governados, né? Então, o diácono, ele tem que governar a casa. Primeiro você governa os filhos, depois você governa a casa. Ele tem que estabelecer algum tipo de governo. Ele tem que estabelecer direções, tem que estabelecer limites, tem que estabelecer algumas regras para dentro de casa. Ele não pode deixar coisa solta. Governo não é deixar coisa solta. Cada um por si, Deus por todos. Então, a família, ela gera os diáconos. A família gera os profetas. A família gera os pastores. É na família que nasce o ministério. Amém? Outro atributo está em Salmo 96, versículo 7, diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que a adoração vem da família. Amém. Tributa ao Senhor família. A família que adora a Deus, a família que levanta um altar de adoração a Deus. Tributar ao Senhor. Tributar é pagar tributo. Você não tem escolha. Quando existe um tributo, você não tem escolha. Você não pode deixar de pagar o IPTU. Você não pode deixar de pagar o IPVA. Você não pode deixar de pagar, né, os impostos da nação. Porque senão você pode perder a tua casa. Você pode perder teu carro. Exato. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Família, tributa ao Senhor. Tributai glória e força. O que é tributar glória e força? A glória é a reputação. Você não pode, na família, você não pode creditar os bons resultados ao braço do homem. Eu não posso dizer que eu sou próspero por causa de uma pessoa. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Amém. Então eu tenho que glorificar a Deus. Deus não divide a sua glória. Verdade. Então a família, ela tem que ser doutrinada, ensinada, né, habituada a agradecer a Deus. Né? Existe até uma nação que tem o Dia de Ação de Graças, onde a família se reúne para quê? Tributar ao Senhor glória e força. Do Senhor vem a prosperidade, do Senhor vem a autoridade, do Senhor vem a bênção, do Senhor vem a provisão, do Senhor vem a adoração, do Senhor vem tudo. Então, quando a família se reúne para agradecer a Deus,
ela está tributando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Outra coisa que dentro da família existe é a salvação. Amém. Em Atos 16:31 diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus salvou a família de Noé. Deus não salvou Noé. Foi a família de Noé que foi salva. Deus quer salvar a família. Deus não quer salvar indivíduos. Deus quer salvar o marido e a esposa. Deus quer salvar o marido, a esposa e os filhos. Deus quer salvar a linhagem. Deus quer salvar todo mundo, meu querido. Mas quando o carcereiro perguntou para o Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, a primeira pessoa que é afetada positivamente é a sua família. A família, ela é agraciada Amém. com a salvação. Amém, pastor? Amém. Verdade. Então você pode perceber, eu não sei, né? A gente precisa aprender a observar os movimentos de Deus. E quando você começa a observar os movimentos de Deus, você percebe que a pessoa ela se converte ao Senhor. E você observa o que vai acontecer no casamento dela. Vai passando um dia, um mês, um ano, e você percebe como Deus não fica só naquela pessoa. Ele vai tocando. Ele vai tocando, ele vai convencendo a esposa, o marido. Depois vem os filhos. Então a conversão é algo que está dentro da família. Deus começa a trabalhar dentro da família. Por isso que Joel fala assim, olha, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Amém. Então eu preciso converter, eu preciso unir vocês, para que eu não fira a terra com Para que maldição. sejam todos para o mesmo alvo, o mesmo foco. Para o mesmo foco. Então o Espírito Santo não trabalha no coração de uma pessoa, ele trabalha no coração de uma família. A pessoa que se converteu numa família é parte de um processo dentro da família. Você não vai se converter e agora nasci de novo, não faço mais parte dessa família. Não, senhor. A primeira coisa que Deus vai fazer é salvar a tua família, amém, meu irmão. Amém. Eles vão congregar com você, eles vão ter a mesma fé, o mesmo Deus. Amém. Então é importante perdoar, é importante restaurar, porque o Senhor quer que toda a sua casa seja salva. Amém? Isaías, para terminar, Isaías 61, versículo 9, diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. Então, o último atributo que nós colocamos aqui hoje é o legado. Você não vai encontrar legado em nenhum outro lugar, a não ser na família. A família é o lugar do legado. A família é o lugar onde você herda promessas de Deus. Onde você herda o ministério. Amém. Onde você herda a autoridade, a bênção, a provisão. Existe um legado bendito de Deus na sua família. Você pode não estar enxergando, porque a maioria das pessoas só enxerga as coisas ruins da sua família. É uma coisa esquisita. Né? Mas tem coisa boa na família, pastor? Com certeza, a maioria. A maioria. Né? Então, pessoas podem olhar para a tua família e ver coisas boas, e você não está enxergando. Porque todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém, amém. Você sabe quantas pessoas gostariam de fazer parte da sua família? Tem muita gente que olha para você e para a tua família e fala assim, eu queria estar no lugar desse cara. Porque eu reconheço a bênção do Senhor nessa família. Amém, amém. Eu estou vendo a unidade. Eles estão sempre juntos. Eles enxergam coisas boas na sua família que você mesmo não está enxergando. E Deus está falando, todos quantos virem vão reconhecer a bênção. Existe um legado bendito na tua vida. Amém. Existe um legado bendito nos seus pais que vai repousar sobre a tua vida.
pode ser que você não desfrute desse legado, pode ser que você não despreze a herança, mas alguém na linhagem futura vai se apoderar dessa herança. O fato de uma geração não viver a bênção não impede que a geração seguinte se apodere dessa bênção. Amém. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Existe uma bênção sobre a tua linhagem. Existe uma herança sobre a tua vida. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está te fazendo lembrar dessa Amém. herança. Deus te trouxe para você ouvir a palavra viva de Deus. Existe uma provisão, uma autoridade, existe uma bênção, existe um ministério, existe uma vocação, salvação, adoração. Tudo isso já está na sua família, está na sua linhagem. Amém. Né? Você precisa só se identificar. Senhor, Se apropriar. eu quero me apropriar da minha herança. Amém. Porque Deus trabalha com legados. Deus trabalha com heranças. Amém. Abraão morre, Deus aparece para o filho dele. Amém. Eu sou o Deus do teu pai e eu vou te abençoar. Daí Isaac morre, eu sou o Deus. Aparece para Jacó, fala, eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Eu vou te abençoar. Então, o Deus dos teus pais, o Deus que colocou marcas espirituais na sua família, ele não desistiu da tua linhagem. Amém. Então se apodera enquanto você pode, meu irmão. Você pode viver uma vida melhor. Está dentro da sua família o que você precisa. A unção está em você. Amém. E na sua família tem tudo aquilo que você precisa para viver uma vida abençoada e feliz. Amém, eu creio. Amém? Amém, pastor? Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, meu querido. Amém. Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, Sim, nós Paizinho. queremos te agradecer pela tua palavra. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou em uma família abençoada. Amém. Nossa família não é maldita, É verdade. nossa família não é amaldiçoada, É verdade. a nossa família não foi destinada à destruição, não foi destinada a viver tristezas, Amém, perdas, Senhor. derrotas. Amém. Nossa Eu família creio. foi destinada para as vitórias, Amém. foi destinada à adoração, foi destinada para a salvação. Sim, Pai, eu creio. Toda a nossa família, todas as famílias da terra foram abençoadas em Abraão. Amém, eu E creio. nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Queremos nos apropriar do legado bendito, Amém, do legado Senhor. abençoado que o Senhor já colocou sobre a linhagem que nós Amém, pertencemos. eu creio, Senhor. Nós queremos, Pai, nos apoderar e queremos profetizar a manifestação da provisão, da autoridade, Amém, da bênção, da Senhor. adoração, da salvação e de todas as promessas que o Senhor tem para a nossa linhagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, teus pais, teus tios, teus primos, teus netos, bisnetos, tataranetos. Que Deus abençoe a tua vida ricamente. Amém. E Amém. te use em todos os lugares, né? Eu vi que o Alex do Chile tá aí. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Deus lhe bendiga.